Jesus querido, eis-nos aqui ainda uma vez diante de teu coração. Dele temos recebido as maiores e mais profundas carícias para nossa sensibilidade, para nosso coração, e também tens, Mestre, distribuído por sobre nossas mentes raios luminosos de tua inteligência crística. Nós te rogamos, Mestre, aceita agora a nossa gratidão. Mas nós te rogamos, Mestre, continua a abençoar o planeta que diriges com tuas mãos abençoadas. Faz, Mestre, que todos os nossos irmãos possam experimentar a paz e a luz, a fraternidade, o clima ameno que experimentamos neste instante no ICEB, para o qual te rogamos ainda uma vez. Faças descer tua luz, tua paz e tua sabedoria, Jesus, mas também a tua prosperidade espiritual por sobre o nosso querido Instituto, por sobre os nossos queridos mentores, por sobre o nosso querido José Henrique Rubim de Carvalho, que vem até nós hoje partilhar seus conhecimentos, e por sobre todos nós, Mestre, referenciados ao Instituto e particularmente neste instante, possamos também receber de tuas mãos, de tua mente e de teu coração as inefáveis bênçãos para uma reunião de paz e de luz, de proveito, Jesus, de aprendizado. Fica conosco, graças te damos, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja, hoje e sempre. Nós estamos dando início, então, à reunião do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós recebemos hoje, como sempre, com a maior alegria, maior fraternidade, o nosso querido companheiro José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta de Floral de Bar, é presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, a AME Friburgo, que é membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, o núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. Expositor espírita, também aqui no ICEB, como agora nós vamos vivenciar com a sua palestra sobre a depressão e suas matrizes psicológicas e espirituais. Somos todos ouvidos, Rubim. Obrigado, Nádia, queridos companheiros aqui presentes. É sempre uma alegria estarmos aqui servindo a doutrina espírita, ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil, aos amigos presentes, aos desencarnados. E hoje vamos apresentar esse tema que é de uma vastidão muito grande. Então, eu escolhi mais as questões psicológicas e espirituais, embora algumas abordagens da área física. E é desta forma que temos que ver todas as patologias, abrangendo essa visão holística de totalidade, porque não somos só espíritos, como também não somos só corpos. Temos que entender que estamos em corpos. E, por conta disso, nós temos que analisar esta patologia, com as suas multifárias informações, muito complexas, muito atuais, por se tratar da chamada doença do século, que vem acometendo inúmeros seres ainda em desalinho, ainda que transitam nas áreas, principalmente da visão pessoal, do interesse pessoal, do egoísmo, do orgulho. E são essas criaturas que, em linhas gerais, são acometidas pela depressão. Vocês estão vendo aqui duas fotos
porque preciso chamar a atenção de que o quadro depressivo, normalmente ele cursa com um grande desânimo. Esse seria o sintoma capital. Embora a tristeza faça parte, quando a gente olha essas fotos, a gente vê criaturas tristes, desesperadas, desesperançadas, sem horizontes, sem objetivos, o famoso vazio existencial. Mas a depressão, isso temos que guardar, é um transtorno do humor. E humor vem do latim, humorare, que significa disposição de ânimo. Então, o depressivo, ele cursa, né, com esse desânimo, com esta apatia, com essa falta de prazer, com essa falta de interesse, e pode, normalmente, vir acompanhando a tristeza, a melancolia, lembrando que os autores antigos situavam a depressão como uma doença da bilis. Interessante, daí surgiu o termo melanocolia, ou bilis negra. Colia, bilis, melano, escuro, negro. Mas hoje a medicina avançou muito, a psiquiatria avançou muito, realmente é uma enfermidade em que temos que abraçar inúmeros conceitos, mas preferimos trazer hoje as matrizes psicológicas e espirituais. E daí eu trouxe algumas informações da nossa psiquiatra aí do Rio de Janeiro, muito querida, muito falada, Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela tem uma série de livros. E um desses livros é exatamente como vocês estão vendo aí, As Mentes Depressivas, as 3 dimensões da doença do século. Então, vamos ver como ela nos coloca. Ela traz aqui, realmente a gente não pode trazer o livro totalmente, outros autores também vou citar aqui, ela traz informações muito importantes, como, por exemplo, tristeza e depressão. É muito importante ressaltarmos, porque o diagnóstico deva ser dado por um profissional qualificado. Porque a gente vê muito, né, o autodiagnóstico. Estou depressivo, estou passando por um momento de depressão, de tristeza, e nem sempre isso corresponde. Até para o profissional da área de saúde, da área mental, o psiquiatra ou o psicólogo, existem dificuldades que precisam ser apontadas. Mas vamos ver o que a nossa psiquiatra nos diz. Quando enfrentamos uma grande perda, como foi para mim, ela citando a ela própria, a morte da avó dela, ou de alguém que perde um cônjuge de forma inesperada, ou vitimado por uma longa e dolorosa doença, é absolutamente natural, previsível que tenhamos sintomas depressivos. Então, ela coloca como natural, não como patológico, que tenhamos sintomas depressivos. Por exemplo, ela cita a insônia, dificuldade cognitiva, de concentração. Isso é muito interessante, porque nós vamos ver mais à frente que o quadro depressivo traz uma fixação mental, traçando um paralelo com André Luiz, no capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre as fixações mentais. E, em linhas gerais, nós vamos encontrar como uma grande fixação o sentimento de culpa. O depressivo ele traz na sua base a culpa de não ter alcançado, de não ter atingido o seu interesse, a sua meta, se sente frustrado, sente-se incapaz, impotente,
Então, a culpa seria uma fixação mental, o que converge, o que faz convergir a energia mental para esta fixação. E, consequentemente, o depressivo ele tem dificuldade de se concentrar, de ter atenção, em virtude disso. Então, ela cita aqui inapetência e, como falei, sentimentos de culpa pelo que deixamos de fazer pela pessoa. Poderia ter feito mais, poderia ter dado mais carinho, poderia estar mais presente. A criatura sempre se culpando. Vamos lembrar que a Joana de Ângeles nos fala da culpa tormentosa. Não é assumir a culpa, que seria o ideal. Assumir a culpa quando erramos verdadeiramente, e aí vamos nos arrepender, teremos que expiar nossas faltas e teremos que reparar nossos erros, como nos mostra o Código Penal da Vida Futura, no livro de Kardec, O Céu e o Inferno. Mas o culpado que não aceita o erro, ou que acredita ter errado, mas não admite, ele entra numa fixação mental. Fica girando ao derredor do seu ponto nevrálgico, em que Leonel, no livro Ação e Reação, nos fala do reflexo dominante da personalidade, o tema básico, o desejo central. E daí o processo obsessivo, muito comum e frequente nos quadros depressivos, pela lei da sintonia. Então, já estamos mostrando um certo grau de abrangência. Então, é aquela criatura que não admite errar. E aí começamos a entender que por trás desse processo está a arrogância, a prepotência, o orgulho, que, aliás, é uma característica nossa ainda. Não é só do depressivo. Então, não admitimos falhar. E quando falhamos, vem o fracasso, vem a derrota, vem a baixa autoestima, vem a frustração, vem a impotência, o sentimento de incapacidade. E quando não, tudo isto gera um sentimento de autopunição. Aí nos punimos por um erro que acreditamos ter cometido. E essas autopunições, isso nos leva, nos remonta ao que chamamos de doenças autoimunes, hoje extremamente frequentes no nosso meio. São inúmeras doenças chamadas autoimunes, refletindo um processo de autopunição. Então, o sentimento de culpa ele está presente, é o que vários autores citam, Jung fala, Freud fala, Adler fala, Joana de Ângeles fala, os espíritos falam. E o processo básico que faz com que a criatura não acredite em si, que não vai conseguir seu objetivo, então ele situa-se no que chamamos de zona de conforto. E aí, então, revestido por esta culpa, que o impede de agir, que faz com que ele desanime, que ele perca a esperança, que ele perca o prazer, que chamamos de anedonia. Então, aqui a doutora está colocando o sentimento de culpa pelo que deixamos de fazer pela pessoa. Perda do apetite, falta de vontade de participar das atividades sociais, etc. Nesses casos, diz-nos ela, a presença desses sintomas não pode caracterizar um comportamento anormal. Olhem como é difícil isto. O que é normal e o que é anormal. Como diagnóstico, às vezes, é difícil para um profissional. E, no entanto, vemos pessoas arrogando-se no direito de dar um diagnóstico. Então, pelo contrário, eles são normais e fazem parte do período de luto que todos nós passamos diante de uma perda de uma pessoa querida, da nossa família ou um amigo. Todos vivenciamos isso.
quando somos submetidos a uma grande perda. Então, ela coloca com muita propriedade que isto é normal. Então, o fato de ser normal e previsível não invalida a dor. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nem o sofrimento que nos acontece nesses momentos. Então, estamos passando por uma dor. A dor da perda, o luto. Estamos sofrendo diante dos nossos apegos, porque, em verdade, sofremos em virtude dos apegos. Como diz Pierre Rivail, o educador francês, o apego leva ao medo e o medo leva à ansiedade, à angústia, à depressão também. E por isso reforçamos os apegos dentro de uma forma compensatória. Então, o fato é normal, mas passamos pela dor e pelo sofrimento. No entanto, viver esse luto é necessário e até saudável, pois é ele que nos reabastece, para que algum tempo depois, passando esta fase, possamos recuperar nossas forças e seguir em frente na difícil e fascinante tarefa de escrever a nossa vida. Durante o luto, a tristeza e a ansiedade, por isso falamos dentro da psiquiatria muito em transtorno ansioso depressivo, uma coisa levando a outra. O ansioso sofre antecipadamente, dentro da perspectiva de não alcançar as suas metas, seus desejos, suas leis, suas regras. E muitas vezes ele deságua no quadro depressivo, de não acreditar em si. Porque, em linhas gerais, o que está por trás da ansiedade é o medo e a insegurança. Então, durante o luto, a tristeza e a ansiedade são reações necessárias e salutares até diante das perdas, sejam elas de qualquer dimensão e natureza. E diz ela que não existem dores maiores ou menores. Somente cada um sabe a dor que sente em sua alma. Não podemos mensurar isto. Ah, minha dor está imensa. Minha dor está superlativa. Então, não temos como mensurar isto. Apenas entender que este momento do luto é um momento até saudável, necessário. Agora, no entanto, existe um tempo médio, que também não é uma receita de bolo, mas ela nos diz aqui algo em torno de 2 meses, 60 dias, para que a dor do luto seja considerada normal e saudável. Ou seja, sintomas depressivos, diferentemente da depressão clínica, que ultrapassa esses 60 dias. Tem pessoas que vivem esse luto até anos, com sintomas aí realmente de uma depressão clínica, principalmente no que chamamos de quadros endógenos, ou seja, quadros internos, intrapsíquicos, que trazemos pela hereditariedade de existências anteriores, de parentes que trazem nos seus genes essas propensões, ou seja, isso é hereditariedade, são os fatores endógenos. E existem os fatores exógenos, que são os fatores que levam a uma depressão reativa. Nós reagimos, por exemplo, a uma perda. E quando essa perda ultrapassa os 2 meses, aí sim podemos diagnosticar o quadro depressivo como uma depressão clínica. Aqui está. Se essa dor começa a se estender por longo tempo e se mantém de maneira intensa e incapacitante,
essa colocação é muito importante, incapacita a criatura, ela terá grandes chances de lentamente transformar-se em um quadro de depressão clínica. Aí sim, quando estamos diante de uma criatura que prorroga este sofrimento, esta dor, este luto, com uma sintomatologia depressiva e tornando-se incapacitante, a criatura fica incapaz, num quadro profundo de desânimo, num quadro terrível de frustrações, de impotências, aí sim poderemos colocar isso, diagnosticar isso como uma depressão clínica. Nesse caso, todos os sintomas tendem a se intensificar e impossibilitar os portadores de exercer as suas atividades sociais, familiares e profissionais. Aí sim, estamos diante de uma enfermidade incapacitante. Vamos ver agora, e eu cito com muita alegria, e fazendo uma recordação, hoje, por coincidência, eu estava assistindo, queria dividir com vocês, com meu amigo César, com a Nádia, eu estava assistindo uma entrevista do Jorge Andréa para o André Trigueiro. Eu não tinha assistido essa entrevista. E nessa entrevista, o professor Andréa cita algo que eu transmiti a ele. Ele só não citou o meu nome. Mas o que aconteceu? Eu estava aqui em Friburgo e comentei com uma médium segura, que a Nádia conhece muito bem, a Maria Amélia, lá do Caminheiros do Bem, amiga da Ilka, e eu comentando com ela que no final deste livro que vocês estão vendo aqui, Tormentos da Obsessão, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, há um especialista na área mental que ele se assoma na tribuna para falar do transtorno depressivo. E esse profissional, que assim o faz, era o Dr. Carl Gustavo Jung. E eu comentando isso com a dona Maria Amélia, essa médium extremamente segura, confiável, ela vira-se para mim e disse, pois é, e na Assembleia estava o Jorge Andréa, ou seja, emancipado do corpo pelo seu sono físico. Eu guardei aquilo para mim. Falei, eu vou informar isso a ele. E quando eu estive no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, não me lembro aonde foi, eu comentei, Jorge, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, eu sei. Eu sonhei que eu estava nessa assembleia assistindo uma conferência do Dr. Jung. Aí ele apontou o dedo para mim e disse, e você também estava lá. Falei, oh, que beleza. Só que eu não me lembro, eu realmente não sonhei. Mas vejam que coisa extraordinária, né? Como a mediunidade, como essas informações são extremamente preciosas. Então eu busquei esse livro, onde o Dr. Jung, em espírito, nos fala sobre o distúrbio depressivo nesse maravilhoso livro Tormentos da Obsessão. Vejamos. Diz o Dr. Jung, em espírito, o eminente psicanalista Freud, Sigmund Freud, sugeriu o luto como sendo responsável pela depressão. Resultado da perda, como já vimos aqui, de um ser amado ou de outra natureza. A perda para o nobre mestre austríaco produz dilacerações psicológicas muito graves, gerando distúrbios comportamentais que se prolongam por tempo indeterminado. A doutora Ana Beatriz fala em 60 dias.
E o Dr. Jung, em espírito, realmente nos mostra que esse tempo, então, é indeterminado. É o luto prolongado, saindo de sintomas depressivos para uma depressão clínica. Concomitantemente, outros pesquisadores estabeleceram que a depressão poderia ser endógena, como já falei, quando originada em disfunções orgânicas. Vem no código genético, como predisposições, e aí qualquer fator pode levar ao desencadeamento do quadro depressivo por ele ser endógeno, ou seja, ligado a toda aquela bioquímica dos neurotransmissores, alterações da noradrenalina, da serotonina, da dopamina, que nós não vamos adentrar muito hoje na parte física, já que nós vamos falar das matrizes psicológicas e espirituais, citando inclusive os processos obsessivos nessa ingerência, nessa injunção penosa, como é o quadro depressivo. Portanto, de natureza biológica, a endógena, e a reativa, mediante fatores externos, como consequência de fatores psicossociais, socioeconômicos, sociomorais, em razão das suas nefastas consequências emocionais. Vamos a um outro livro, de uma aluna de Jung, a nossa querida Nise da Silveira, psicografia da nossa Iraci Noronha, lá do Seja Barra, nesse maravilhoso livro, Reconstruindo Emoções. A ideia aqui é mostrar a convergência de ideias desses estudiosos da psique humana, como a Ana Beatriz, como o Dr. Jung, no caso desse livro Desencarnado, com a doutora Nise da Silveira, também desencarnada, que foi aluna dele, do Carl Gustav Jung. Então, no livro Reconstruindo Emoções, ela nos fala dos transtornos de depressão. O transtorno de depressão, segundo a doutora Nise da Silveira, é uma doença séria, psíquica, se desenvolve em variados níveis, como transtorno de depressão reativa, ou seja, fatores exógenos, o transtorno depressivo maior, e ela cita aqui a distimia, que é aquele quadro crônico de pessoas mal-humoradas, depressivas, desanimadas, pessimistas. Esses quadros distímicos, eles se prolongam por anos. É aquela depressão leve, mas incomodativa. Vamos voltar ao livro do Tormentos da Obsessão, da fala do Jung. Outros observadores, no entanto, detiveram-se em analisar a depressão sob dois outros aspectos: a de natureza neurótica e a de natureza psicótica. Vamos lembrar que aí, dentro de uma visão junguiana, é a emersão dos complexos, que são energias psíquicas autônomas, independentes, carregadas de afetividade. Quando esses complexos são, de certa forma, controlados pela nossa consciência, nós estaremos diante de depressões neuróticas. Quando não controlamos, aí, lamentavelmente, caímos nos surtos psicóticos, citando como exemplo o transtorno afetivo bipolar, onde as criaturas realmente entram em profundas alterações em que oscilam entre a euforia e a depressão. A primeira é mais simples, com melhores possibilidades terapêuticas. Aqui podemos
verdadeiramente abrir a uma compreensão da terapêutica para a depressão. E volto a afirmar, como sempre costumo dizer, até quando faço seminários de outras patologias, como, por exemplo, os transtornos da ansiedade, o tratamento hoje ele requer uma visão multidisciplinar. É para esta situação que estamos nos encaminhando. Ou seja, atender o corpo com medicamentos adequados, muito bem prescritos, por profissionais qualificados. Atender o corpo, a parte biológica, porque temos alterações, sim, nos neurotransmissores. Atender a mente, a parte psicológica, e atender o espírito. É essa abordagem terapêutica correta. Atender o indivíduo como um todo. Mente, aliás, corpo, mente e espírito. É assim que deva ser. Não importa a linha, né, terapêutica, a metodologia. Claro que nós temos variações medicamentosas, como hoje se fala muito, na estimulação magnética transcraniana para recompor os nossos neurônios. Enfim, existem tratamentos e tratamentos. Mas o que eu queria realmente ressaltar é a importância desse tratamento multidisciplinar, que deva abranger todas as patologias, principalmente de ordem mental. Então, a primeira é mais fácil. Já a segunda, nos fala o Dr. Jung, por se caracterizar pelas alucinações e ilusões perturbadoras, já exige procedimentos mais cuidadosos e prolongados. A depressão, diz-nos ele, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante, pelos danos que proporciona ao paciente. E aqui ele nos fala dos processos de somatizações, atendendo, né, a questão física, embora não seja o nosso tema de hoje. Mas ele nos diz de dores físicas, taquicardias, problemas gástricos, inapetência, cefalgia, que é dor de cabeça, e eu grifei aqui, sentimento de inutilidade. Ou seja, baixa autoestima, por ser uma enfermidade incapacitante, a criatura se sente impotente. Depois, mais à frente, nós vamos trazer a abordagem de vida passada. O que encontramos nos pacientes depressivos nessa relação com a existência anterior. Quando eu fiz o curso de terapia regressiva de memória, nós tivemos um capítulo só sobre a depressão. Como era o depressivo no passado? Isso nós vamos chegar mais à frente. Se por acaso não tivermos tempo para lá chegar, nós vamos adiantar os slides, porque eu acho que isso é muito importante, sendo espíritas como somos, entender o que o depressivo foi no passado, para ele trazer hoje essas condições, essas predisposições. Porque se não houver a predisposição, nós não entramos em depressão. Nós vamos passar pelas perdas, pelo luto, com mais compreensão, com mais aquiescência, com mais resignação. Por isso, a importância de entendermos as questões endógenas, as predisposições que vêm no nosso código genético, fruto do nosso passado. Então, como espírita, seria muito importante entendermos essa relação com existências anteriores. Nós vamos chegar a isso mais à frente. Então, vazio existencial, desespero. Eu digo que, normalmente, a dor
o desespero e a desesperança, como está aqui no finalzinho, Dr. Jung nos diz, tendência ao suicídio. Então, a ausência total de esperança. São desesperançados, não acreditam, não confiam no sucesso, na recuperação. Pensamentos negativos, pessimistas, ansiedades e tendência ao suicídio. Então, hoje, a ligação da depressão com o suicídio é uma ligação muito forte. Não quer dizer que todos que se suicidam sejam depressivos, mas há uma tendência muito forte para que isso realmente chegue a acontecer. Vamos voltar à doutora Nise, no capítulo sobre transtornos de depressão. Ela diz: nos distúrbios psicológicos que atormentam o indivíduo, ocorre o desencadear do sentimento de culpa, como agora há pouco ressaltamos. A culpa tormentosa da criatura que não aceita, né, a adversidade, a vicissitude, a criatura que não aceita o erro, o fracasso, se frustram, se sentem impotentes, incapazes, não acreditam em si próprios, que vem a ser a manifestação depressiva de um estímulo localizado aí na área cerebral, no córtex pré-frontal medial, que é a área subgenual, que processa as nossas emoções e interage também com o lobo temporal, que julga essa área os nossos comportamentos, produzindo distorções cognitivas, chegando a alterar a memória, afetando a atenção, a concentração. E como eu expliquei agora há pouco, pelo fato da criatura estar numa fixação, geralmente a culpa, extrai energias do campo psíquico, do campo perispirítico e do campo físico. A gente pode observar, por exemplo, a criatura depressiva, ela normalmente fica arqueada, desanimada, exausta, fatigada, buscando o leito com muita frequência. Por conta disso, há uma subtração energética para alimentar a fixação mental, provocando essas distorções na atenção e na concentração, porque, afinal, a atenção e a concentração está voltada para o quadro de fixação mental, de culpas conscientes e as inconscientes, que vêm de existências anteriores. Vejam a complexidade da alma, né? Realmente é algo que nos deixa, assim, um tanto atônitos. Tal adversidade da alma humana, com as suas características, com as suas idiosincrasias. Então, isso leva ao aparecimento de outros sintomas a serem diagnosticados. Vamos voltar ao livro do Divaldo, ou melhor, do Manuel Filomeno, psicografia do Divaldo. O enfermo tem a sensação de que todas as suas energias, olhem só, se encontram em desfalecimento. E as forças morais, então, se diluem ante a sua injunção dolorosa. Por isso eu fiz esse gráfico. Esse é um gráfico que, certa feita, no Instituto, numa apresentação minha sobre a depressão, eu apresentei esse gráfico e o professor Jorge André gostou muito. O indivíduo normal é aquele que está com as suas energias bem distribuídas, tanto no campo psíquico, perispirítico e físico. Olhem o que acontece com o indivíduo depressivo. Eles têm uma fixação mental e as energias convergem para esse ponto. É a fixação mental. Normalmente, é o sentimento de culpa.
E vocês podem notar que realmente o restante fica um vazio, caracterizando o desânimo, a apatia, a prostração, inclusive no campo físico. Por isso que a criatura depressiva ela fica exausta, fatigada, buscando leito com muita frequência. Exatamente isso. Voltando ao livro do Jung, do Divaldo, as influências básicas para a síndrome depressiva são muitas e podem ser encontradas nas crenças religiosas, nos comportamentos sociais, políticos, artísticos, culturais, vejam como isso é amplo, e nas mudanças do tempo, as sazonais. Então, são os fatores externos, exógenos. Por outro lado, nos fala Jung, como fator endógeno, a hereditariedade. E aqui a gente pode ampliar o conceito, não significando que herdamos geneticamente dos nossos ascendentes, pais ou avós, mas a nossa hereditariedade. Somos artífices de nossos destinos, nossas heranças, os nossos comportamentos desajustados, distônicos de existências anteriores. Então, por outro lado, a hereditariedade é fator decisivo na ocorrência inquietante, tanto quanto diversos outros de natureza ambiental e social, como as guerras, a fome, o abandono, a rejeição, sequelas de enfermidades dilaceradoras. Tudo são contributos para a eclosão desta enfermidade. Vamos voltar a Nise. Ela nos diz que os nobres cientistas afirmam que o indivíduo pode nascer com propensão genética, a predisposição, no código genético, para a doença de transtorno depressivo. Por isso que a gente vê muitas criaturas, até não ligadas a uma doutrina como nós, que passam por dissabores, desventuras, infortúnios grandiosos e não se deprimem. Qual seria a causa? Porque eles não trazem esta propensão, esta predisposição genética, que muitas vezes herdamos de nossos pais, encontramos, às vezes, familiares com depressão, na anamnese e de vida passada, caracterizando a reencarnação. Porém, alegam que dependerá de diversos aspectos estressantes sociais, psicoemocionais e químicos, que poderá ou não ser acionada tal enfermidade no decorrer da vida. Voltando ao nosso livro, Tormentos da Obsessão. Numa análise biológica, física, endógena, podemos considerar como fatores responsáveis pelo desencadear do distúrbio depressivo seria a expressão física, que tem também a sua conotação, o seu colorido, as alterações do quimismo cerebral. No que diz respeito aos neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. Em uma análise mais cuidadosa, além dos agentes que produzem estresse, incluímos entre os geradores da depressão os hormônios esteroides, os estrênios, que são os estrogênios, e os androgênios, hormônios masculinos e femininos, relacionados com sexo, que desempenham um papel fundamental no humor e no comportamento mental. Por isso nós vemos, não é infrequente, principalmente no sexo feminino, que tem uma tendência maior a desenvolver o quadro depressivo,
no período climatérico, pela queda hormonal, o desencadeamento de um processo depressivo. Porque esses hormônios são importantes, estão relacionados às forças sexuais, que têm um papel muito importante na disposição do ânimo, no humor e no comportamento mental. Isso acontece também, não com uma grande intensidade, como no sexo feminino, com os homens, né? Pela queda da testosterona, dos androgênios. Nosso objetivo essencial neste momento é identificar o fator de natureza preponderante. Isso nem sempre é fácil. O que está preponderando? É o distúrbio biológico? Há uma preponderância? O distúrbio psicológico, onde temos aí o sentimento de culpa, de incapacidade, de impotência? Ou a questão espiritual? E por que não analisarmos em conjunto? E muitas vezes com auxílio benéfico da casa espírita. Porque entra aí a questão do tratamento espiritual muito importante. Então, poderíamos dizer assim, em linhas gerais, façamos o tratamento biológico, sim, porque há alterações nos neurotransmissores. Vamos equilibrar isto. Existem drogas hoje que inibem a recaptação da serotonina. São inibidores desta recaptação. Antidepressivos de última geração. Vamos tratar a mente. Vamos ver o que está por trás disso. E nós sabemos. E também a parte espiritual. E aí vem o tratamento que é exercido na casa espírita. A desobsessão, porque eles estão atentos ao nosso tema básico. Nos fala Leonel no livro Ação e Reação. A água fluidificada, a excelência do passe magnético, a oração, o processo de doutrinação, entendendo principalmente a reencarnação. Seria de grande utilidade. Mas temos que analisar qual é a natureza preponderante, para depois, então, concluirmos a natureza predisponente, a predisposição que a criatura traz para a eclosão do processo depressivo. E esse essencial e importante é o próprio espírito reencarnado, por nele se encontrarem íncitas as condições indispensáveis para a instalação do distúrbio, a que faz jus, em razão do seu comportamento no transcurso das experiências carnais sucessivas. Podemos aqui também, dentro dos nossos raciocínios, entender que foram espíritos que já entraram em depressão em outras existências, diante de traumas, diante de perdas, mas principalmente o caráter que essa criatura trazia e que hoje não pode desenvolver. Nós vamos ver isso mais à frente, interessantemente, a questão da terapia regressiva de memória. Daqui a pouco a gente chega lá. Voltando à doutora Ana Beatriz. Uma vez instalada a depressão, as possibilidades de uma melhora espontânea, ou seja, sem tratamento médico e ou psicoterápico, incluiríamos aí o tratamento espiritual, tornam-se bastante reduzidas. Um aspecto simples de avaliar a distinção, isso é muito importante, entre a tristeza normal, o luto, e a depressão clínica, como fazer esta análise? Como averiguar isto? É a autoestima da pessoa. O depressivo ultrapassa aquele período de 60 dias, está sempre numa baixa autoestima.
que se prolonga. Aqui está a foto do desanimado, do impotente, daquele que não acredita em si. Quando as pessoas estão vivenciando uma tristeza normal ou fisiológica, apresentam pensamentos negativos sobre a sua perda. Olhem como isso é importante. Mas não se veem incapazes de tocar a vida. Continuam vivendo, tocando a sua vida, embora vivenciando, experienciando essa tristeza do luto, da perda, essa tristeza fisiológica. Então, a diferença está aí. Os depressivos, clinicamente falando, já são incapazes de tocar a vida, no presente e nem no futuro. Elas percebem que seus planos terão que ser refeitos, mas continuam capazes e não incapazes de realizá-los. De forma diversa, as pessoas com depressão, de fato, são dominadas completamente por pensamentos negativos, que englobam a sua autoimagem, todos os aspectos do presente e suas possibilidades para o futuro. Então, a gente vê claramente no diagnóstico essas criaturas que passam pelo período de luto, o luto torna-se prolongado, e esses pensamentos negativos, pessimistas, afetando a sua autoimagem, se autodepreciando, se culpando, se cobrando, poderia ter feito mais. E aí vem, então, que essas criaturas, acabam não se considerando capazes de serem felizes. Eu não mereço ser feliz. E essa é uma frase muito impactante, porque nos remete naturalmente à vida passada, aonde cometeram alguns desatinos, aonde se culparam e trazem, então, íncitos no seu psiquismo essa frase: eu não mereço ser feliz, eu mereço sofrer. Interessante isto, né? Passamos a compreender claramente esse fator preponderante da reencarnação de vida passada no psiquismo da criatura, na personalidade da criatura. Ou seja, ele traz uma individualidade, onde estão seus arquétipos, onde estão seus núcleos em potenciação, e traz a sua personalidade com suas características, caráter, traços de caráter, temperamentos e suas predisposições. Esse é o self. Essa é a totalidade, cuja essência, não podemos esquecer, é Deus em nós. Esses pensamentos são de tal monta que o sentimento de desesperança é total. As criaturas se sentem completamente desesperançadas, desarvoradas, uma dor muito grande dentro de si, um desespero muito grande. Por isso que muitos querem sair da dor. Não é que queiram se suicidar. O suicida, no fundo, ele não quer se suicidar, ele quer sair da dor. Tal a sua desesperança. Então procuram suicídio como uma forma de saírem da dor. E sabemos das implicações espirituais nesses processos. Para elas, nada mais de bom será possível acontecer, pois acreditam ser incapazes de tomar decisões acertadas. Olha aí a autoimagem, como está afetada, como está depreciada. Ou de se relacionar com outras pessoas que possam ajudá-las. Aí muito a questão do orgulho, por todos os ângulos da vida. O deprimido se sente uma pessoa desprezível
e perdedora. Então, está muito clara aí a questão da culpa. Por se sentir desprezível, perdedora, não vencedora. Vamos, então, a algumas considerações sobre esse quadro terrível que acomete a humanidade. No livro da doutora Ana, ela fala de ser a depressão uma epidemia moderna. De maneira mais técnica, a depressão pode ser definida como um transtorno mental que altera de modo significativo o humor. É um transtorno do humor. E, como disse, a palavra humor vem do latim humorare, que significa disposição do ânimo de alguém. Eu fiz esse gráfico, é de minha autoria, ele é bem abrangente. Vocês podem reparar aqui do lado, quando eu coloquei como este processo ser um quadro auto-obsessivo. E a pessoa se auto-obsedia. Aliás, vamos lembrar o nosso querido Herculano Pires, né? José Herculano Pires tem uma fala muito interessante na sua literatura. Ele nos diz, o Herculano, que só existe obsessão porque existe a auto-obsessão. Então, nós abrimos o campo às interferências obsessivas porque nos auto-obsidiamos. O que é uma fixação mental, senão um processo de auto-obsessão? Essa é a grande realidade. Por isso eu coloquei aqui em vermelho auto-obsessão, obsessão. E eu tracei esse gráfico, até caracterizando uma fixação mental, que tudo parte daqui, do orgulho, do egoísmo, o desejo de ter, o padrão de poder que caracterizam os depressivos. E como esse poder tem limites, as criaturas naturalmente naufragam, se sentem fracassadas e frustradas. Aí vem, por conta disso, a culpa tormentosa, que leva à autopunição, fazendo com que essas criaturas não acreditem em si próprias. Por isso desanimam. E eles ficam na zona de conforto no quadro depressivo instalado. Só que em determinados momentos acontece, a criatura consegue sair desse processo, até às vezes sozinhos. Uma outra manifestação, uma manifestação ou outra, e eles voltam para esse padrão de poder, que naturalmente vai desaguar no fracasso e na frustração. Então, torna-se um círculo vicioso. Ou começam a sentir medo. Medo de errar de novo, medo de falhar, medo de fracassar, daí o autodepreciamento. E esse medo leva também ao desânimo de tentar, porque eles não creem, eles não acreditam. E, mais uma vez, entram em depressão. E também podem sair quando há uma possibilidade onde o orgulho vai imperar, onde o egoísmo vai dominar. Então, nós estamos vendo aqui esse círculo vicioso extremamente doentio. Eu vou passar os slides mais à frente, porque a visão da terapia regressiva de memória ela é muito importante. Basicamente, eu já tracei aqui todo esse universo explicativo sobre o quadro depressivo. Mas, como isso é muito amplo, em verdade, é um tema que deveria requerer aí bastante tempo para a gente esmiuçar, destrinçar. Vamos lá, exatamente na questão da terapia regressiva de memória, que eu acho muito interessante para o desfecho. Então, esse é o diagrama da depressão na terapia regressiva.
Foi o curso que fiz de formação em terapia de vida passada, lá do IBRAP, cujos professores eram o Henrique Fernandes, a Noeli, a Fátima, o Arley Bellini, e vou me lembrar do patrono da nossa turma, que foi Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, nosso querido Hermínio, nos trouxe, então, um discurso como patrono de nossa turma. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Hermínio não gostava muito de falar, não. Ele gostava de escrever. Ele não era muito dado à fala, não. Então, esse é o curso de formação. Inclusive, eu estudei com a sobrinha dele, na mesma turma, Clarice Miranda. Psicóloga Clarice Miranda. Então, aqui estamos diante desse curso de formação em TVP, do IBRAP, onde teve um capítulo sobre depressão e presenças. Foi o módulo 13, em que eu fiz no ano de 2002. Já se vão mais de 20 anos. E aqui, então, nesse curso, nós estudamos o diagrama da depressão na terapia regressiva, para entendermos o que o depressivo traz, né, de existências anteriores. Eu acho isso muito importante. Vejamos. Qual é a real da vida? Desejos não satisfeitos. Suas ordens não são cumpridas. Então, a gente já está vendo aí a prepotência presente e por trás desse quadro altamente incapacitante. Olhem só, eles não aceitam sua situação atual, porque eles estão fixados num passado glorioso. Eu vou me lembrar de um paciente que tive, depressivo, que ele dizia para mim com muita frequência: doutor, ele era funcionário público, eu não nasci para ser subalterno, eu nasci para ser chefe. Ele não admitia ser subalterno. Então, fixado no passado glorioso, de existências anteriores. Constrói um mundo calcado em ilusões, objetivos glorificados, inconscientemente, um medo de não ser alguém. Olha um orgulho aqui presente, né? O passado do depressivo. Então, essa ilusão entra em colapso. Vai se instaurando a desilusão, porque se iludem. Eu me lembro de uma frase do queridíssimo professor, vocês devem ter conhecido, da yoga, professor José Hermógenes. José Hermógenes nos dizia: a criatura só se desilude porque se ilude. A ilusão está ligada ao apego. Apego a ideias, apego a crenças, apego a valores. E por conta disso, por conta da possibilidade do fracasso, ou fracasso, há uma sensação de impotência. Aí vem a raiva principalmente de si próprio, de não ter alcançado os objetivos desejados, a tristeza por não alcançar isto, uma profunda insegurança. E aí vem as presenças, as aproximações espirituais, lembrando vida passada. Há uma autodesvalorização punitiva. Olhem aqui, mais uma vez, a culpa com raiva, a culpa com revolta, a culpa tormentosa, a culpa fixada. Ações frustradas, desânimo, uma certa tristeza, não conseguem resgatar o poder que tinham. Hoje não obtêm mais. Reencarnam sem este poder, sem esse poder glorificado do passado. Ninguém liga para a sua dor. Ele percebe o seu manto esfarrapado.
o manto do poder que hoje está esfarrapado. Mas não abre mão dele. Vem, então, o quadro depressivo. Foge da realidade atual. O mundo é hostil, é contrário ao desinteresse pela vida, daí o suicídio. E pela doença, olhem só como isto é terrível. Eles tentam manter o poder. Nós chamamos isso de dominação passiva. Ou seja, eles querem dominar nem que seja através da passividade, da vitimização. Ou seja, pela doença, eles tentam manter sempre esse padrão de poder. Vamos ver quais são os traços de caráter e as crenças encontradas nesses pacientes? Geralmente, no passado, vejam bem, encontramos vidas com muito poder e que hoje não têm. Aí vem toda a questão da culpa, por não terem o poder que já tiveram. Fixação nesse passado. Sentem saudade dos privilégios que o poder lhe proporcionou. Os mimos, os paparicos, a atenção, a aclamação, o elogio, o respeito, tudo e todos aos seus pés. Esse padrão de poder. Em verdade, já tivemos. Todos nós aqui encarnados já tivemos um padrão de poder. Seja numa tribo, seja numa sociedade, seja numa comunidade, ou mesmo, né, dentro de um reino, como duques, barões, como soldados, como gladiadores, enfim, todos nós passamos por esse padrão de poder, caracterizando o nosso orgulho de hoje, nosso egoísmo, de querermos que tudo funcione do nosso jeito, da nossa forma, que todos se submetam. E não vamos conseguir isto. Aí vem o sentimento de culpa, vem a depreciação, a autodepreciação, a baixa autoestima, caracterizando o desânimo, ou seja, a disposição do ânimo bastante abaixo, de não acreditarmos que vamos ter esse poder novamente. Veja como isso é sério quando analisamos esse quadro atroz que é a depressão. Olhem só, cultiva valores externos em detrimento de valores internos. Ainda não mergulharam, não entraram na internalização do autoconhecimento. Isso é típico dos imaturos psicológicos. Olha uma frase muito comum que a gente escutou no curso de pacientes depressivos: como eu não tenho nada, então eu não sou nada. Ou seja, como eu não tenho poder, então eu não sou nada. E são frases que foram ouvidas de pacientes depressivos submetidos à regressão de memória. Relações utilitárias com as pessoas. Acostumou a dominar e controlar. As criaturas dominadoras, manipuladoras, controladoras, ciumentas. Olha como o leque se abre, o leque interpretativo. Em vida passada não era preciso ceder, estava no poder. Aprender a lidar com os demais. O poder já lhe garantia aceitação, aclamação e respeito. Por isso costumamos dizer que o nosso processo, a nossa base, a nossa raiz está muito ligada ao poder. Poder que já tivemos, ou poder que hoje ainda temos, de alguma forma, ou o poder que deixamos de ter. Hoje ele acredita que todos são obrigados a lhe dispensar atenções, cuidados e deferências especiais.
transformando uma necessidade em gigantesca exigência. No fundo, quer ser amado, mas não aprendeu a amar. Chamamos isso de egocentrismo. E esta é uma frase escutada de um dos pacientes. Como ousa não me amar? Olhem a prepotência, a arrogância. Olha o poder que todos têm que se submeter. Como você ousa não me amar? E qual é o caráter de base? Prepotência e orgulho. Tudo e todos devem ser e agir do seu jeito, pois acredita possuir predicados especiais. Mais uma frase aqui que nós escutamos de pacientes depressivos. Sinto que não preciso me esforçar na vida. Tudo me será dado. Olhem como isso é forte. Identificação com o eu glorificado. O sujeito alheia-se do seu eu real para construir um falso eu idealizado, todo perfeito. Aí nós vamos também abrir entendimento para os chamados perfeccionistas, que não gostam de errar, não gostam de falhar e querem tudo escrupulosamente com acertos, sem erros, sem nenhuma vírgula. É o eu perfeito, é o perfeccionista, que geralmente são ansiosos. Exaustivamente projeta a imagem de ser alguém. No íntimo se sente como um ninguém, atormentado por dúvidas, incertezas, inseguranças, desprezo e raiva de si mesmo. Chamamos isso de autodesvalorização punitiva. Sentimentos invejosos passam a invejar, são os maledicentes, os caluniadores, são sentimentos incontroláveis. E aqui nós colocamos as presenças. Participação espiritual. Olhem algumas frases escutadas. Se era para vir sem o poder, era melhor não ter nascido. Sinto que hoje não sou ninguém, como já fui um dia. Invejo todos que alcançam tudo que eu quero e não consigo. Vejam claramente esse padrão de poder íncito nessas criaturas depressivas. Quais são as emoções de base? Tristeza e raiva, pelo fato desse poder não mais ser reconhecido, bem como insegurança por não saber agir sem ele, sem o poder. Olhem as frases aqui. Que ódio! O que vou fazer sem o poder diante? Quem eu sou sem o poder? Esgota, então, suas tentativas de alcançar o poder. Tem-se, então, uma reação depressiva, como resultado do colapso de uma ilusão. Daí esta frase: nada é do meu jeito, não quero mais viver. Vou repetir: nada é do meu jeito, não quero mais viver. Ou seja, está a um passo do autocídio. O sujeito encontra-se no deprimir-se uma esperança de dominação, como falei, mesmo que essa dominação seja passiva. Chamamos isso de um lucro secundário com a doença. Muito bem, companheiros. Creio que a abordagem atingiu o objetivo. Fico feliz mais uma vez de participar dessa equipe tão amiga, tão querida, regida por esses companheiros tão prazerosos. E fico aqui, então, nesses minutinhos que nos restam, aberto a possíveis perguntas, se eu souber respondê-las, é claro. Passo a palavra à minha querida Nádia Couto do Vale, minha amiga. Oi, meu querido irmão. Obrigada a você pela sua generosidade de sempre.
O César Reis nos coloca aqui uma questão. Ele diz, Rubim, entendemos que cérebro é hardware, espírito é software. Então, as alterações físicas não dependem do espírito? Dependem, sim, certamente. Como separar uma coisa de outra? Claro que o cérebro ele traz algumas conotações, não todas, que estão lá mergulhadas no nosso inconsciente. Aí lembramos aquela classificação extraordinária do Andréia, né? Do inconsciente atual, do inconsciente passado, do inconsciente puro, dessa estrutura extremamente grandiosa, que ainda sabemos muito pouco, aonde estão armazenadas as nossas condutas, os nossos pensamentos, que é o perispírito, e o cérebro é minúsculo. Mas quando estudamos o cérebro mesmo, a complexidade, ficamos também aqui surpreendidos com, mesmo entendendo a pequenez do cérebro, a grandiosidade que ele nos traz. Ou seja, as nossas células, as nossas estruturas, as nossas organelas, lembrando aqui das mitocôndrias, que André Luiz nos fala tanto, onde a lei de causa e efeito ali está, que a mente, então, é que vai fazer com que essa lei de causa e efeito, os registros nos grânulos mitocondriais, possam, então, atenuar ou, então, potencializar. Então, espírito, mente está ligada ao espírito, obviamente, perispírito e corpo estão ligados. Então, as alterações físicas dependem, sim, do espírito. Não tem como separar uma coisa da outra, dizer que isso é físico, sem a implicação do espírito. É o ser holístico, é o ser de totalidade, é o ser triuno, né? Onde as coisas estão todas interligadas e interconectadas. É hoje a visão que a própria física, pela fala do Capra, nos diz, o Fritjof Capra, é a visão sistêmica da vida, onde nós estamos conectados a tudo, e tudo a nós. Essa é a visão que realmente tenhamos que ter, porque senão a gente vai ter uma visão reducionista, conservadora, de separar corpo, mente e espírito, quando tudo está interligado. Então, sim, as alterações físicas dependem da mente. Aliás, a epigenética nos fala sobre isso, da ação mental da nossa organização celular. Dependendo da ação mental, vamos silenciar o que ali está ou vamos fazer eclodir. É a visão do Lamarck. Lamarck pensava desta forma, contrariando Darwin, né? Então, a energia mental hoje é predominante. Daí o vigiar e orai, daí o autoconhecimento, daí realmente as nossas propostas de mudança. Kardec fala, né? O que estamos aqui fazendo se não intelectualizando a matéria? Células como unidades de consciência. Isso já está mais que comprovado através de trabalhos, onde o cérebro da célula, lá, o citoesqueleto, os microtúbulos, que quando a criatura é anestesiada, abolindo a consciência, há a abolição da ação dos microtúbulos, mostrando que ali está a consciência celular, claro, sob a regência de uma consciência maior, que é o ser humano, com a sua mente, com o seu espírito. Não sei se eu respondi, né? Eu acho que sim. Está satisfeito, César? Ele está. Então, vamos aqui a Rosa Rita. A Rosa diz, Rubim, a depressão é tão complexa e sua expressão é tão variada que deve haver muitas outras causas além da relação com o poder
que também tem uma ou mais vidas anteriores, que teve em uma ou mais vidas anteriores. Qual a sua opinião, hein, Rubem? Minha querida Rosa, eu não posso fugir ainda de nossas características de poder. Então, o que você faz, a referência que você faz aqui, não é causa, é efeito. Em verdade, se a gente raciocinar bem, por exemplo, os fatores exógenos, né? Eu não estou me referindo aos fatores endógenos, fatores que vêm de fora, perdas, problemas sociais, problemas econômicos, que nos contrariam. Por que que nos contrariam? Não é? Porque nós queremos que tudo funcione do nosso jeito. Isso me faz lembrar, querida Rosa, uma frase do Chico Xavier, que ele diz que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Só que nós não aceitamos, dentro do nosso orgulho, do nosso padrão de poder, da nossa prepotência, às vezes com gradações menores. Mas, em verdade, as adversidades que nos contrariam é porque temos ainda esse padrão de poder. Senão, não seríamos espíritos imperfeitos da terceira ordem, com as suas respectivas classes, aonde ainda nos situamos. Kardec faz muito essa referência dessa classificação na Revista Espírita, de 1858, a respeito das três ordens. Ainda, minha querida companheira, estamos distantes, embora a caminho, e aí eu faço uma referência ao livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, porque a luz é que vai iluminar nossas sombras, mas ainda estamos inseridos na condição de espíritos imperfeitos, já buscando algo dos bons espíritos da segunda ordem. Então, se somos imperfeitos, não há a menor dúvida que o padrão de poder está em nós. De querer que as coisas sejam submetidas ao nosso talante, à nossa vontade. Então, esse poder, que em verdade nos caracteriza, faz com que a gente fracasse. O Freud diz que o maior medo, e ele tem razão, é o medo da responsabilidade. Por que que nós temos medo da responsabilidade? Porque temos medo de falhar. É algo que a gente não convive muito bem. O que é isto senão um padrão de poder? Agora, as outras questões não são causas. A causa está aí, como eu mostrei agora na terapia regressiva de memória. Claro que nem todos estão nessa potencialização, mas não podemos esquecer que ainda somos espíritos imperfeitos. Tudo bem, a caminho, já somos mais conscientes, mais resignados, mais pacientes, mais esperançosos, mas nós temos momentos de poder, sim. E quando esse poder não é exercido, nós mergulhamos na tristeza, na culpa, na baixa autoestima, na autodepreciação. Por que que eu fui fazer isto? É porque a gente não observa. Mas quantas vezes nós reagimos a algo que não nos convém? Às vezes é um pensamento que passa despercebido. Mas ainda temos que considerar que o padrão de poder, que é o orgulho, que está ligado ao egoísmo, ainda é predominante em nós, em gradações, em cambiantes. Quando Kardec pergunta qual o vício mais radical, o que que os espíritos responderam para Kardec? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então, a base desse padrão de poder é o egoísmo. E, de alguma forma, ainda somos egoístas. Eu penso dessa forma. Rubem, o Newton está dizendo que é importante essa reflexão que nos faz entender que a depressão surge pela autoobsessão. Sim, a culpa, né? Uhum. A culpa é uma autoobsessão. A culpa é a base do processo. E grandes autores, psicólogos, psiquiatras,
autores espirituais fazem a mesma referência, que a base do processo depressivo é o sentimento de culpa, que nós ainda não alcançamos assumindo a culpa, os nossos erros, o arrependimento. Meu Deus, eu errei, reconheço a minha falta, reconheço a minha falha. Aí vamos cair de novo no padrão de poder. Então, a autoobsessão é uma fixação mental que, de alguma forma, nós trazemos. Vamos dar um outro exemplo? A mágoa. No mês passado, falei do perdão. Como nós temos dificuldade de perdoar. E muito mais ainda de se auto-perdoar. Então, é um processo, sim, auto-obsessivo, que abre campo ao processo obsessivo, como Leonel, lá da Escola dos Vingadores, nos fala, a respeito que eles estão observando o quê? Qual é o nosso tema básico? Qual é o nosso desejo central? Qual é o reflexo dominante de nossa personalidade, se não o padrão de poder e seus filhotes, né? Então, sim, Fiuza. Termine, por favor. Meu querido doutor, que me tratou de Ah, depressão. sim. Tratei sim, né, Fiuza? Tratei de ti. O que Foi. leva o depressivo ao limite é a dor da angústia. Sim, é uma dor sem comparação. Concordo. Concordo plenamente. Gênero, número e grau. Dor, desesperança e desespero. Mas que bom que você vê que há essa terapia e há cura. Isso é uma maravilha. E a cura, minha querida Nádia, ela volta a dizer, ela primordialmente, claro, que temos que reconhecer os efeitos medicamentosos, temos que reconhecer o trabalho de companheiros da psicologia, com as suas vertentes, mas cada dia que eu estudo, cada dia que eu leio, principalmente Joana de Ângeles, eu não tenho a menor dúvida que não existe a cura, existe a autocura. Vamos nos curando, porque vamos nos compreendendo, vamos nos aceitando e vamos nos modificando. E Joana diz claramente na sua literatura: cada existência, não é cada vida. Vida a gente só tem uma. Cada existência é uma virtude a ser adquirida. Acho isso brilhante, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Ninguém vai sair daqui glorificado, santificado, e muito menos purificado. Agora, vamos sair melhores, desde que queiramos ser melhores. Isso. Nós não temos, por enquanto, nenhuma outra pergunta. Eu vou voltar à questão do poder, lembrando o nosso querido filósofo contemporâneo, porque desencarnou no final do século passado, o Michel Foucault, que é o grande teórico do poder do ser humano. Eu queria que você fizesse um comentário sobre essa visão do Foucault de poder e o desmame do poder. Existem criaturas que não conseguem concretizar o desmame do poder. Como é que você vê isso? Ou como é que os estudos, a sua pesquisa diz sobre isso? Eu diria, Nádia, para espanto até, que o poder é necessário, desde que tenha um certo grau de equilíbrio. O poder nos confere grandes satisfações, grandes prazeres. Agora, o grande problema do poder é a exorbitação do poder, aonde a gente se utiliza do poder para humilhar, para massacrar, para subjugar, como sempre aconteceu, para alimentar cada vez mais este poder. Ao lado deste poder, temos o outro poder, que é o poder do amor, o poder do Cristo, que é completamente diferente. Não esse poder que nos assola, de nos sentirmos tão importantes,
a vaidade, que é uma grande persona do medo. Aliás, o Jorge André ele dizia com muita clareza, eu nunca esqueço isso, que o pano de fundo do nosso psiquismo é o poder, é o melhor, é o medo. Porque aquele que objetiva o poder, no fundo, ele traz um medo de perder o poder. Aí que está o grande problema. E esse poder vai se deparar com a adversidade. E em se deparando com a adversidade, esse medo, então, se realça. Porque, em verdade, o poder é um apego a ideias, a crenças, das quais não abrimos mãos, que nós estabelecemos como regra, como espíritos imperfeitos que somos. Por isso que o poder ele é frágil. E aí vamos nos remeter à impermanência das coisas, que Joana fala no seu livro Plenitude. Porque tudo é impermanente. Isso, de certa forma, se opõe ao poder, que nada é definitivo. Então, sabemos que, por exemplo, um dia vamos desencarnar. E onde fica esse poder? Que um dia vamos envelhecer. Onde fica esse poder? Então, a impermanência das coisas, ela, em verdade, ela vai mostrar o quão este poder é frágil, é débil. E esse poder está ligado fundamentalmente aos nossos desejos. Eu vou me lembrar aqui da fala de Jean-Yves Leloup, que eu gosto muito. Ele tem um livro, Caminhos da Realização, que ele diz que a escada dos desejos e dos medos. Onde há desejo, há medo. E quando a gente fala de desejo, a gente fala de poder. Então, nós desejamos aquilo que nos causa medo e temos medo daquilo que desejamos. Vamos dar um exemplo, assim, bem singelo. Todo mundo deseja a mãe, mas tem medo de perdê-la. Todo mundo tem um desejo de um companheiro e temos medo de perdê-lo. Então, qual é a forma verdadeira de combatermos tudo isso? É suprimirmos os desejos, que está ligado a quê? Ao ter. Para transmutarmos isto no desejo de ser. E aí o desejo de ser é o progresso espiritual. E o Leloup diz no final que um dia chegaremos a um país sem desejos, ou seja, sem poder e sem medos. Aí ele diz, numa citação, nós, já entendendo de certa forma essa questão, desejamos o self, ou seja, desejamos trabalhar a nossa totalidade, mas nós temos medo de perder o ego. Olha só como as coisas acontecem. Então, tudo, em verdade, quando a gente fala de poder, inequivocamente está ligado ao nosso egoísmo. Aí está o grande câncer da humanidade, é o egoísmo. O egoísta ele só pensa em si, egocentricamente falando, ególatra, a vaidade, o narcisismo. Tudo isso está ligado ao poder. E a gente quer que tudo se submeta à nossa vontade. Por isso a ansiedade, porque a ansiedade exatamente é o sofrimento de que isso não aconteça. Ou seja, eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo da exclusão. Então, o ansioso ele vive no futuro, com medo de que esse poder seja abalado ou abalroado, né? Também. Mas você ia fazer o quê? Uma pergunta? Mas eu não sei se a expressão que eu usei de desmame, porque ela significa o desmame é da criança
ser desmamada, não é isso? Do Sim. seio da mãe ou da mamadeira, etc. Mas nós também podemos usar essa figura, digamos, passa a ser uma figura, se nós aplicarmos isso à relação do homem com o poder. Na linha do Foucault, por exemplo, a pessoa que não teve ou não tem mais o poder e não conseguiu se desvencilhar, se afastar do poder e continua desejando, tem essa nostalgia de um passado que não chegou mais ou não vai mais chegar, do ponto de vista psicológico, você diz que aí o que nesse quadro, especificamente? Rápido, que ainda tem mais um comentário para fazer, por favor. Você falou aí, eu acho que eu apresentei com muita propriedade, a questão do depressivo, do passado Sim. do depressivo. Né? Então, ele vem, até por escolha própria, porque sabemos nas escolhas das provas, que o espírito ele faz a escolha até para que ele possa suprir as suas necessidades e combater o que levou ao sofrimento. Porque o poder invariavelmente leva ao sofrimento. A gente vê muito isso nas regressões de memória, quando a criatura desencarna. E aí vem o sentimento de culpa, o fracasso, desse chamado manto esfarrapado, desse poder que não foi atendido em toda a sua excelência. Então, ele vai reencarnar trazendo, pelas suas escolhas, de repente, características que vão se opor a esse poder, quando ele teve o poder. Só que aqui, encarnado, ele acaba não suportando a falta desse poder. E você citou aí uma coisa interessante, que é o desmame. Isso me lembra a porneia, né? Quando saímos da mama, onde estávamos vinculados às nossas mães, e então foi uma forma que a natureza criou para haver esse desmame. E depois, então, mergulhar no chamado amor eros, amor com asa nas costas, da possessividade, do comando, da manipulação, do controle, tal a insegurança, o medo, a instabilidade da criatura humana. Por isso que na mitologia grega, Eros tem asa nas costas, porque ele vai dar o voo dele. Né? E esse voo cai no amor-filia, amor-amizade, companheirismo, aonde ele começa, então, através da interconexão, não o outro como projeção da tua imagem, que nós fazemos isso com muita frequência. Projetamos nossa imagem boa, assim como principalmente a negativa. Então, quando há uma distinção pelo autoconhecimento, eu passo a me reconhecer e passo a reconhecer o outro como outro. E não o outro submisso à minha vontade e ao meu poder. Aí entra o companheirismo, a amizade, a renúncia, para que então a gente um dia chegue ao amor crístico, que é o outro lado do poder, é o poder do amor, é o amor incondicional, o chamado ágape espiritual. Eu queria só perguntar a você uma coisinha ainda sobre desmame, desculpe. Sim. Que não consegue atravessar o processo do desmame, ele fica mais com raiva ou mais depressivo? Fica com a raiva que pertence à depressão, a culpa com raiva. Ok. Perfeito? Perfeito. O Newton está dizendo, doutor Rubim, como explicar a pandemia da depressão na atualidade? Opa, que pergunta, hein? Esse é o Newton Salles, presidente do nosso Grupo Espírita André Luiz, nosso querido Geal. Alô, Newton. Prazer aí te reencontrar aqui nesse estudo, né? A pandemia, você classificou muito bem, né? A depressão hoje é uma pandemia da atualidade. Eu vejo claramente, sob o ponto de vista evolutivo, nós estamos passando exatamente de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração.
E o que acontece, sob o meu ponto de vista, dentro de uma visão espírita, o que acontece neste momento? É o processo de eterização ou sutilização do corpo perispirítico. Os poros como que se alargam. Há uma tenuidade, o perispírito vai ficando mais tênue. E o que acontece com isto? Vai haver uma imersão maior, né, mais avassaladora de conteúdos negativos que trazemos de outras existências para a mente consciente. E como nós temos ainda características de poder e não aceitamos as adversidades, nós então nos sentimos culpados, caímos em depressão, que é uma forma que eu chamo de zona de conforto. Porque ali, então, eu sou o pobrezinho, eu sou a vítima, eu sou o afetado, e aí eu percorro consultórios médicos, a mamãe me leva, o papai me leva, ou o vizinho me leva, e eu sou o pobrezinho. Então, o depressivo, ele, por incrível que pareça, ele prefere ficar na sua zona de conforto, mesmo dolorosa, do que correr riscos. Porque, no fundo, ele tem medo de voltar a fracassar, de voltar a falir. E isso vem acontecendo com muita intensidade, aliado aos processos de competitividade, os processos tecnológicos, de rivalidades, problemas socioeconômicos gravíssimos. Tudo que nós estamos aqui presenciando são os fatores externos que geram as depressões reativas. Perfeito? Então, é um conjunto de fatores que hoje estão empurrando as criaturas para os resvaladouros da dor da depressão. Mas eu vejo isso positivamente, porque é o processo de seleção, é o processo de crescimento espiritual. Então, como diz o Jung, não temos que ensinar os pacientes a se livrarem da neurose, lembrando que existe a depressão neurótica, mas sim mostrar a ele que eles têm que travar o contato com a neurose. Como é que eu vou mudar se eu não compreendo o que sou? Se eu não compreendo as minhas neuroses? Se eu não compreendo a minha depressão? Claro que existem depressões graves, perfeito, que requerem tratamentos mais incisivos. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, certa feita, de visitar o Hospital Psiquiátrico André Luiz, lá em Belo Horizonte. Estava lá o meu querido companheiro, que foi vice-presidente da AME Brasil, Roberto Lúcio, psiquiatra, e existe lá um setor de... Oh, meu Deus, como é que chama? Que se fazia muito antiga... eletrochoque. O eletrochoque é utilizado. Ou, pelo menos, naquela época que eu fui, se utilizava muito o eletrochoque, que é a única maneira de tirar as criaturas de um quadro depressivo grave, principalmente as depressões psicóticas. O eletrochoque com a presença de médico, com enfermeiros, não era como se fazia antigamente. Que, aliás, a doutora Anise combateu muito isso, porque ela levou o amor para dentro dos hospícios. Mas o eletrochoque brutal, medieval, primevo, né? E hoje não. Você tira, às vezes, uma criatura de uma depressão profunda com eletrochoque. E esse eletrochoque vai reequilibrar os neurônios, porque há um processo físico aí também, né, presente, implementado. Então, cada caso é um caso. Mas eu vejo, diante da sua pergunta, meu amigo, que a evolução está fazendo com que essa dor se potencialize, não só da depressão, da ansiedade, de outros distúrbios, de outros comprometimentos, de outras psicopatologias. Está vindo tudo a lume.
para que a criatura saiba lidar com essas questões. Eu sei que não é fácil, porque tem muitas pessoas que ainda não atingiram a maturidade espiritual para poderem entender e compreenderem e abraçarem as doenças. Porque a doença, ela tem que ser abraçada, porque ela não significa doença física, ela significa doença do espírito. Quando o meu querido César Reis perguntou ali a questão do espírito da matéria, entender o objetivo, a finalidade, a razão de ser. Temos que entender que a doença é uma expressão do doente espiritual, que precisa ser trabalhado. E aí entra a paciência, a resignação, a esperança. Eu sempre cito como Jesus orientava Pedro com relação à paciência. A gente vai encontrar isso muito nos livros da Amélia Rodrigues, Diálogos de Jesus com Pedro. Paciência, Pedro. Paciência, Pedro. Aí Pedro retrucava e Jesus voltava. Paciência, Pedro. Não é isso? Rubim, você falou sobre isso, eu me lembrei do Pietro Baldi, que tem uma frase basilar sobre isso: abraça fraternalmente a tua dor. Isso aí. É isso que você falou. Rubim, vou te fazer duas questõezinhas para você, rapidamente, eu sei que pode ser maldade da minha parte, mas rapidamente você falar, por exemplo, você colocou aí, fez uma associação entre a relação que você estabeleceu, ou que o Jung estabeleceu, entre o self e a depressão. Essa é uma questão. A outra é que, quando você apresentou o texto da Ana Beatriz Barbosa, ela colocou o tempo para o luto de 2 meses. Depois, você mencionou que o Jung diz que o tempo é indeterminado. O primeiro volume da minha série Pelos Caminhos da Educação tem o capítulo 10, chamado Lutos. E eu pesquisei essa questão, isso é de 2007, pode ser que isso tenha sido revisto ultimamente, mas lá havia uma recomendação de que o processo de luto recomenda, quer dizer, os especialistas recomendam, que você ter uma espécie de direito de ficar triste durante 1 ano, porque aí você atravessa os grandes momentos pontuais, aniversário, Natal, etc. e tal, com aquele momento da partida do seu ente querido, né? Então, mas que aí isso é 1 ano. Ainda há, supostamente, um outro ano para um processo de reequilibração do ser. Então, seriam 2 anos. A partir de 2 anos, então, recomenda-se a ajuda, o apoio de um profissional, né? Então, queria que você fizesse um comentário sobre isso, sobre esses sintomas depressivos, sobre o tempo que a Ana Beatriz colocou em 2 meses e o Jung indeterminado. Eu tive a pesquisa que me levou a esses 2 anos, e depois, se você puder, o self e a depressão. Maldade da minha parte, eu confesso, pronto. E não vou sentir culpa. Acho que vou, sim. Não, absolutamente, né? O self é a nossa totalidade, né? Quando a gente fala de self, a gente está falando da individualidade, perfeito? Então, nós temos que pensar aí na questão do inconsciente, dos nossos arquétipos, dos nossos modelos, das nossas sombras, dos nossos complexos. Realmente são muitas teorias, né? Eu gosto muito quando Jung fala dos complexos. Eu acho que os complexos são as nossas fixações, que têm vida própria, e que a doutora Anísia até coloca que o acúmulo de complexos vai os empurrando para cima. E quando nós temos um certo controle, uma certa autonomia psíquica, nós estamos diante, então,
das neuroses. Lembrando que a depressão pode ser neurótica. Agora, quando há uma fragmentação, uma fissura, como se uma outra personalidade nos dominasse, com os processos psicóticos, as alucinações, os delírios, aí então nós estamos diante dos surtos psicóticos. Então, self é isto. O self, em verdade, engloba até o ego, até a nossa consciência vígil. O self é o todo. E a essência é a presença de Deus em nós. Então, se trazemos uma predisposição de uma existência anterior ou de existências anteriores, isso está lá no nosso inconsciente. Isso traz uma representatividade no nosso código genético. E é do self, porque ali estão todas as nossas experienciações, inclusive com repercussões no perispírito, onde tudo está armazenado. Eu vejo até a relação do perispírito com o superego, que é o grande condutor, né? Que nos avisa positivamente como também negativamente. Quando Freud faz uma referência ao superego, em verdade é o perispírito, porque muitas vezes essa orientação, que pode ser negativa, são as interferências espirituais. E entendendo que a relação obsessiva, a relação influenciadora é perispírito com perispírito, então eu não tenho a menor dúvida de que o superego está ali no perispírito. Então, o self é tudo isto. Agora, com relação a esse tempo, Nádia, isso é muito relativo. É muito relativo, são conceitos, são ideias, eu respeito. Agora, o que nós temos que considerar com relação, inclusive, a esse tempo, é como o indivíduo está processando isto. Então, vamos dizer que ele passou desses 60 dias propostos pela Ana Beatriz. Ele pode ainda ter um luto mais prolongado. Eu não vou discutir isso. Mas o que nos remonta ao processo depressivo? Para podermos dizer que não é mais um luto necessário, sintomas depressivos necessários, já seja uma depressão clínica. É a questão da incapacidade, do desânimo. Então, é a autoimagem da criatura. Então, quando isso começa a gerar um prejuízo, e isso temos que considerar, um prejuízo social, um prejuízo profissional, a criatura vivenciando esse luto de uma forma dolorosa, a ponto de lhe causar alguns prejuízos no campo mental, na sua autoimagem, com relação ao sentimento de culpa, do que ele poderia ter feito pela criatura que partiu. Enfim, quadro clínico instalado. Chamamos isso de depressão clínica. E, na minha concepção, isso é variável. Isso pode ocorrer com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses. É muito difícil a gente afirmar, para bater o martelo, não é isso. Temos que analisar, o profissional ele tem que ser bastante criterioso, usar de bom senso para poder dar um diagnóstico. Não, isso é uma depressão clínica. Mas a doutora Ana coloca aqui com muita propriedade a questão da autoimagem. Quando você começa a entrar num terreno de autodepreciação, movido pela culpa, realmente temos que abrir um campo interpretativo até para tratamento. Perfeito? Ok. Para encerrar, o Newton Salles diz: me lembro do mentor Gúbio em Ação e Reação sobre as enfermidades como curas para a alma. Perfeito. Aliás, a cura, que é a autocura, vem através das enfermidades. Se não entendermos o significado, o objetivo de uma enfermidade, que denota que o espírito está doente,
nós realmente não iremos para a cura definitiva. Porque existem as chamadas pseudocuras. Você toma um remedinho e, eu fiquei curado. Ficou? Não. Vai haver o que a gente chama de um deslocamento para uma outra área, o que significa que essa criatura verdadeiramente ainda não foi curada. Por que não foi curada? Porque a cura é da alma. Eu não vejo outro caminho para a cura a não ser pela transformação. E aquele remédio foi para o corpo, né, Rubem? E o remédio foi para o corpo, exatamente. É isso. Bom, o Newton lembrou e eu também me lembrei, encerrando, já que sobre o poder falamos tanto, que é tão importante, eu lembrei do Shakespeare. Ele disse que o poder é um palco no qual raras pessoas conseguem dar espetáculos de grandeza. Esta é a grande filosofia de Shakespeare. Verdade. Então, exato. Então, José Henrique Rubim de Carvalho, nosso querido amigo, irmão, companheiro, expositor aqui do ICEB, nós mais uma vez agradecemos mais uma brilhante participação sua, com dados tão precisos, com uma exposição tão, ao mesmo tempo, paciente e profunda, e, como sempre, trazendo para nós expressões de avaliação para todos nós buscarmos as questões que afligem a humanidade e a nós mesmos no empreendimento do autoconhecimento na linha superior que Sócrates nos legou. José Henrique Rubim de Carvalho, o ICEB está muito agradecido mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade das portas do ICEB estarem sempre abertas para mim. Sempre estarão, meu amigo, sempre estarão. E nós, neste instante, Jesus, portas abertas de nossa sensibilidade, de nosso coração, de nossa mente, porque ao abri-las, Mestre, nesta reunião, pelo teu coração e tua mente patrocinada, nós recebemos informações preciosas pelo estudo criterioso de nosso querido irmão. Nós te agradecemos, Jesus, a bênção do conhecimento, a bênção da fraternidade neste encontro, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E te rogamos, Mestre amado, que nos ajudes agora, quando dermos repouso ao corpo físico, para, através do sono, fixarmos essas aprendizagens preciosas para a nossa trajetória no esforço sagrado da evolução. Abençoa ainda uma vez, nós te pedimos, o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho, abençoa todos os que estiveram conosco em ambos os planos de existência, multiplica os recursos em torno de nossos mentores queridos, representados por Diolindo Amorim e pelo nosso querido presidente de honra, Jorge Andréa. Guarda-nos a todos, Mestre, unidos em teu nome, na vilegiatura carnal, e guarda-nos, como sempre, sob tua paz e tua luz, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.